A última coisa que esperava encontrar na gaveta da minha própria cômoda era uma certidão de nascimento com meu nome, mas uma data completamente diferente. Meu nome é Conceição, tenho 68 anos e durante toda a minha vida acreditei que tinha nascido em 15 de março de 1956. Mas ali, naquele papel amarelado que encontrei por acaso, enquanto procurava meus óculos de leitura, estava escrito 15 de março de 1954. Comente se você já passou por alguma situação assim. E me fale de onde você está assistindo minha história. Não se esqueça de me seguir, para me ajudar. Voltando à nossa história, sentei na beirada da cama, as mãos tremendo, enquanto segurava aquele documento que parecia zombar de toda a minha existência. Como assim eu era 2 anos mais velha do que sempre pensei? Meu coração batia tão forte que tive medo de ter um troço ali mesmo, sozinha naquela casa que dividia com minha filha Márcia e meu genro Roberto, desde que enviuvei há 3 anos. Márcia tinha saído para fazer compras no centro de Anápolis, e Roberto estava no trabalho. A casa estava em silêncio, apenas o barulho do relógio da sala, marcando cada segundo que passava, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Olhei para a certidão novamente, esperando que fosse apenas um engano dos meus olhos cansados. Mas não, lá estava meu nome completo: Maria da Conceição Santos Silva, filha de João Santos e Rosa Silva, nascida em 15 de março de 1954. Procurei pela casa toda, atrás da minha certidão verdadeira, aquela que sempre usei para tudo na vida, menos casamento, documentos da filha, aposentadoria. Revirei cada gaveta, cada canto, cada lugar onde poderia ter guardado papéis importantes. Nada. Como se ela nunca tivesse existido. Como se minha vida inteira tivesse sido construída sobre uma mentira que eu mesma não sabia que estava vivendo. Quando Márcia chegou das compras, me encontrou sentada na mesa da cozinha, ainda segurando aquela certidão como se fosse uma bomba, prestes a explodir. Minha filha, que sempre foi carinhosa comigo, largou as sacolas no chão e correu para o meu lado. Mãe, a senhora está bem? Está pálida, ela disse, colocando a mão na minha testa como fazia quando eu tinha febre. Mostrei o papel para ela, minhas palavras saindo atropeladas. Márcia, olha isso aqui, encontrei na gaveta da cômoda. Não entendo nada, filha. Ela pegou a certidão, franziu a testa e depois me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Mãe, de onde a senhora tirou isso? Da minha gaveta, filha. Estava procurando meus óculos e achei isso no fundo, atrás das minhas coisas íntimas. Márcia, isso quer dizer que eu tenho 68 anos, now 66. Minha filha ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo nervosamente com a alça da bolsa. Mãe, a senhora tem certeza que nunca viu esse papel antes? Tenho certeza, Márcia. Nunca vi isso na minha vida. E cadê minha outra certidão? Aquela que sempre usei? Não sei, mãe. Talvez a senhora tenha guardado em outro lugar e esqueceu. Mas havia algo no jeito que ela falou. Uma hesitação que não era normal na Minhafer. Márcia sempre foi direta. Nunca foi de rodeios. E agora estava ali, mexendo com os cabelos, evitando olhar nos meus olhos, como se estivesse escondendo alguma coisa. Roberto chegou do trabalho naquele momento, cumprimentou a gente com aquele jeito seco de sempre, e quando viu a certidão na mesa, parou na porta da cozinha como se tivesse levado um susto. O que é isso aí? Ele perguntou. Mas seu tom não era de curiosidade, era de alguém que já sabia muito bem o que era. E uma certidão de nascimento da minha mãe? Márcia respondeu rapidamente. Ela encontrou na gaveta. Roberto se aproximou, olhou o papel e depois trocou um olhar com Márcia, que não passou despercebido por mim. Um olhar rápido, mas que disse muita coisa. Um olhar de quem compartilha um segredo. Bem, sogra, ele disse, sentando-se à mesa. Documentos antigos, às vezes ficam guardados e a gente esquece. Não é nada demais, mas era demais, sim. Era muito demais. Porque se eu realmente tinha nascido em 1954, isso significava que me aposentei 2 anos mais tarde do que deveria.
Significava que celebrei aniversários errados durante décadas. Significava que minha vida inteira era baseada numa informação falsa. Roberto, você sabia dessa certidão? Perguntei diretamente, olhando nos olhos dele. Ele hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Como eu ia saber, sogra? Nunca vi esse papel na vida, mas eu conheci esse homem há 15 anos, desde que ele começou a namorar minha filha. Conhecia suas manias, seus jeitos, e principalmente, conhecia quando ele estava mentindo. E naquele momento, Roberto estava mentindo na minha cara, naquela noite. Depois que eles foram dormir, fiquei acordada na minha cama, olhando para o teto e tentando juntar as peças de um quebra-cabeça, que não fazia sentido. Se meus pais tiveram algum motivo para alterar minha idade, qual seria? E por que Márcia e Roberto pareciam saber de alguma coisa que eu não sabia? Levantei devagar, para não fazer barulho, e fui até a cozinha beber um copo d'água. Quando passei pela porta do quarto deles, ouvi vozes baixas. Parei e encostei o ouvido na madeira. Não podemos mais esconder isso dela, Roberto. Era a voz da Márcia, sussurrada, mas tensa. Claro que podemos. Ela não precisa saber de tudo. Já passou tanto tempo, mas ela vai descobrir. A senhora viu como ela ficou só com essa certidão. Imagina quando descobriu o resto. Meu coração disparou. Que resto? Márcia, sua mãe é uma senhora idosa. Para que mexer com a cabeça dela agora? Deixa as coisas como estão. Você não entende, Roberto. Ela tem o direito de saber a verdade sobre. Nesse momento, o piso rangeu debaixo dos meus pés e as vozes pararam imediatamente. Corri de volta para o meu quarto, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que eles podiam ouvir de lá. Que verdade era essa que eu tinha direito de saber? Que segredo minha própria filha estava guardando de mim? E por que Roberto, que sempre foi um genro respeitoso, mas distante, de repente parecia tão interessado em manter alguma coisa escondida? Passei o resto da noite em claro, minha mente girando como ampial. Pela manhã, quando desci para tomar café, encontrei Márcia sozinha na cozinha. Roberto já tinha saído para o trabalho. Filha, comecei, tentando manter a voz calma. Preciso saber o que vocês estavam conversando ontem à noite. Márcia quase derrubou a xícara de café. Mãe, a senhora ouviu a gente. Ouvi sim. E quero saber que verdade é essa que eu tenho direito de saber. Minha filha suspirou fundo, como quem carrega um peso há muito tempo. Mãe, senta aqui do meu lado. Sentei, sentindo meu estômago se revirar de nervosismo. Márcia segurou minhas mãos entre as dela, e pela primeira vez, percebi como suas mãos estavam geladas. Mãe, a certidão que a senhora encontrou, ela é verdadeira. A senhora realmente nasceu em 1954. Mas como? Porque sempre pensei que tinha nascido em 1956. Márcia engoliu seco antes de continuar. Porque quando a senhora casou com meu pai, ele pediu para a senhora mudar a idade nos documentos. Mudar a idade. Mas por quê? Porque meu pai era 2 anos mais novo que a senhora, e naquela época, ele achava que seria uma vergonha se soubessem que casou com uma mulher mais velha. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada na minha cabeça. Meu falecido marido, Antônio, o homem que amei durante 42 anos, tinha me pedido para mentir sobre minha própria idade, para fingir ser mais nova do que era. Então, durante todo o nosso casamento, minha voz falhou. A senhora viveu 2 anos a menos do que realmente tinha. Papai conseguiu alterar os documentos através de um conhecido que trabalhava no cartório. Era mais fácil naquela época. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu percebesse. Não eram lágrimas de tristeza, irando riva, uma raiva que começava pequena, no fundo do peito, e ia crescendo, como uma tempestade. E você sabia disso desde quando, Márcia? Desde sempre. Mãe, papai me contou quando eu fiz 18 anos. Disse que era um segredo de família, que nunca podia contar para a senhora, porque a machucaria muito. E Roberto, eu contei para ele quando a gente se casou. Achei que ele tinha o direito de saber, já que a gente ia morar aqui em casa. Então ali estava durante décadas. As 2 pessoas mais próximas de mim sabiam a verdade sobre minha
própria vida que eu desconhecia, tinham me assistido celebrar aniversários errados, preencher formulários com datas falsas, viver uma mentira que meu próprio marido havia criado. Que mais vocês sabem sobre mim que eu não sei? Pergunta, secando as lágrimas com as costas da mão. Márcia ficou em silêncio. E esse silêncio foi mais revelador que qualquer palavra. Havia mais, muito mais. Fala, Márcia. Se começou a contar, termina de contar. Mãe, talvez seja melhor deixar para depois. A senhora já está abalada. Eu vou ficar muito mais abalada se descobrir que minha própria filha continua mentindo. Para mim, fala logo. Márcia respirou fundo, como quem se prepara para pular de um penhasco. Mãe, a casa. Esta casa não é nossa. As palavras da Márcia ecoaram na minha cabeça como um sino que não para de tocar. A casa não é nossa. Olhei ao redor da cozinha onde tomei milhares de cafés da manhã, onde ensinei minha filha a fazer pão, onde chorei a partida do meu marido. Como assim não era nossa? O que você quer dizer com isso, Márcia? Perguntei, sentindo minha voz tremer. Minha filha levantou da mesa e começou a andar de um lado para o outro, como fazia quando estava nervosa desde pequena. Mãe, quando papai morreu, a gente descobriu que a casa estava registrada no nome de outra pessoa. Que outra pessoa? Do irmão dele, do tio Osvaldo. Sentiu o mundo girar ao meu redor. Osvaldo, o irmão mais velho do Antônio, que morava em Goiânia e quase nunca vinha nos visitar. Um homem seco, que sempre me tratou com frieza, como se eu não fosse boa o suficiente para o irmão dele. Mas como? A gente morou aqui 40 anos, Márcia, 40 anos. Eu pintei essas paredes, plantei o jardim, criei você nesta casa. Eu sei, mãe, mas, juridicamente, papai nunca transferiu a casa para o nome dele. Ela ficou no nome do tio Osvaldo, desde que o vovô morreu. Levantei da cadeira tão rápido que tive tontura. Tive que me apoiar na pia para não cair. Então, durante todo esse tempo, eu estava morando na casa de outra pessoa, como uma inquilina. Não é bem assim, mãe. Como não é bem assim? Ou a casa é minha, ou não é. Márcia se aproximou, tentou me abraçar, mas eu me afastei. Naquele momento, precisava de distância, precisava entender o tamanho da mentira em que havia vivido. O tio Osvaldo nunca se importou com a casa. Ele tem a dele em Goiânia, tem uma vida estruturada lá. Esta casa aqui sempre foi tratada como se fosse nossa, tratada como se fosse, mas não era. E agora, o silêncio que se seguiu foi mais assustador que qualquer palavra. Márcia desviou o olhar, e eu soube que havia mais coisa. Márcia, o que? Não tá me contando, mãe? Senta, por favor. Não quero sentar. Quero saber a verdade. Toda ela. Minha filha suspirou fundo, como quem carrega um fardo pesado há muito tempo. O tio Osvaldo. Ele quer vender a casa. Senti minhas pernas fraquejarem. Desta vez tive que sentar mesmo. Vender? Ele ligou aqui há 2 semanas. Disse que precisa do dinheiro porque a filha dele, a Patrícia, está com problemas financeiros. O marido dela perdeu o emprego, tem 2 filhos pequenos. E o que isso tem a ver comigo? Com a gente, mãe. Se ele vender a casa, a gente vai ter que sair. As palavras caíram sobre mim como pedras. Os quitei anos. Descobri que não tenho casa, que durante toda a minha vida vivi uma mentira sobre minha própria idade, que meu marido me enganou em coisas tão básicas da minha existência. Por que vocês não me contaram isso antes? Porque Roberto achou melhor esperar. Ele disse que talvez conseguisse convencer o tio Osvaldo a mudar de ideia, ou que a gente poderia encontrar uma solução. Que solução? Márcia hesitou novamente, e eu já estava começando a odiar essas hesitações. Roberto sugeriu que talvez a gente pudesse comprar a casa. Com que dinheiro? Você trabalha meio período na escola? Roberto ganha um salário que mal dá para sustentar vocês 2. E eu tenho uma aposentadoria de um salário mínimo. A gente pensou em fazer um financiamento de 40 anos para uma senhora de 68 anos. Você acha que algum banco vai aceitar isso? Márcia começou a chorar. E pela primeira vez, desde que começamos essa conversa, senti pena dela. Minha filha também estava sendo vítima das mentiras do pai, das decisões que ele tomou sem pensar nas consequências. Desculpa, mãe. A gente queria
Proteger a senhora. Me proteger de quê? Da verdade. Márcia, eu criei você sozinha durante anos, quando seu pai ficava viajando a trabalho. Eu cuidei dele durante 2 anos quando teve o problema no coração. Eu não sou uma criança que precisa ser protegida das verdades da vida. Naquele momento, ouvimos o barulho da chave na porta. Roberto chegando para o almoço. Quando ele entrou na cozinha e viu nossos rostos de choro, soube imediatamente do que se tratava. Vocês contaram para ela, disse. Não era uma pergunta. Cante. Roberto, não dava mais para esconder. Ele sentou à mesa, tirou o boné de pedreiro e passou a mão nos cabelos suados. Sogra, a senhora precisa entender que a gente não queria esconder por maldade. Roberto, há quanto tempo você sabe que esta casa não é minha? Desde que seu Antônio morreu. Quando fomos resolver a papelada, descobrimos que legalmente ele não podia deixar a casa para a senhora porque ela não estava no nome dele. Vocês decidiram que eu não precisava saber. A gente achou que seria melhor assim. A senhora já estava sofrendo com a perda do seu Antônio. Para que dar mais um golpe? Olhei para aquele homem que conhecia há 15 anos, que sempre foi respeitoso comigo, que me ajudava quando eu precisava. E tentei entender como ele pôde achar que mentir seria a melhor opção. Roberto, quando o Osvaldo ligou, ele trocou um olhar com Márcia antes de responder. Há 3 semanas. 3 semanas, e vocês ficaram 3 semanas planejando como esconder isso de mim. Não foi planejando esconder, sogra. Foi tentando encontrar uma solução. E encontraram? O silêncio que se seguiu foi a resposta que eu precisava. Não tinham encontrado solução nenhuma. Estavam apenas empurrando o problema com a barriga, torcendo para que algum milagre acontecesse. Quando ele quer a resposta? Até o final do mês? Roberto respondeu baixinho. Que final do mês? Hoje é dia 15. Vocês me deram 2 semanas para resolver uma situação que vocês não conseguiram resolver em 3. Levantei da mesa novamente, dessa vez com mais firmeza. Uma estava se formando na minha cabeça. Uma decisão que me assustava e me dava força ao mesmo tempo. Eu vou falar com Osvaldo. Mãe, não adianta, Márcia disse rapidamente. Roberto já tentou conversar com ele. Ele está irredutível. Roberto tentou. Eu não. Sogra, com todo respeito, se eu não conseguir convencer ele, a senhora acha que vai conseguir? Olhei para meu genro com uma expressão que ele nunca tinha visto em mim. Roberto, você conhece o Osvaldo há 15 anos. Eu conheço há 42. Eu sei coisas sobre ele que você nem imagina. Era verdade. Durante todos esses anos de casamento, Osvaldo vinha aqui em casa quando tinha problemas. Quando eu separou da primeira mulher, veio chorar na minha cozinha. Quando o filho mais velho se envolveu com drogas, foi eu quem ele procurou para desabafar. Quando perdeu o emprego aos 50 anos, passei meses fazendo comida extra para mandar para ele. Que tipo de coisas? Márcia perguntou. Coisas que uma cunhada guarda em silêncio por respeito à família. Mas agora não é mais hora de silêncio. Fui pro meu quarto, peguei a agenda telefônica velha e procurei o número do Osvaldo. Minhas mãos tremiam. Mas não era de medo. Era de uma raiva que estava crescendo dentro de mim como um fogo que alguém assoprou. Disquei o número, e quando ele atendeu com aquela voz grossa de sempre, eu nem me identifiquei. Osvaldo, aqui é a Conceição. Preciso falar com você. Oi, Conceição. Olha, se é sobre a casa, eu já conversei com o Roberto. Minha decisão está tomada. Não é uma conversa de telefone, Osvaldo. Você precisa vir aqui. Eu não tenho tempo para ficar indo aí, Conceição. Minha situação está difícil. Preciso do dinheiro da casa. Osvaldo disse, baixando a voz para aquele tom que usava quando Márcia era criança e fazia algo muito errado. Se você não vier aqui hoje, à tarde, eu vou para Goiânia amanhã. E quando eu chegar lá, não vai ser só sobre a casa que vou querer conversar. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Do que você está falando, Conceição? Você sabe muito bem do que estou falando. 2h da tarde, Osvaldo. Te espero aqui. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Márcia e Roberto me olhavam como se tivessem visto uma desconhecida. Mãe, o que a senhora disse para ele? O que precisava ser dito há muito tempo. Voltei para a cozinha, servi meu prato de comida e comi em silêncio, enquanto Márcia e Roberto sussurravam entre si, tentando entender
o que havia acontecido comigo. Eles não entendiam que 42 anos de casamento, 40 anos nesta casa, 68 anos de vida, não passam em branco. A gente aprende coisas, guarda segredos, conhece as fraquezas das pessoas. E Osvaldo tinha fraquezas que ele não gostaria que a família soubesse, especialmente a filha dele, a Patrícia, que sempre foi sua menina dos olhos. Às 2 horas em ponto, ouvi o barulho do carro dele estacionando na frente de casa. Osvaldo desceu devagar, como quem não quer estar ali, e quando bateu na porta, fui eu mesma abrir. Oi, Conceição! Entra, Osvaldo! Vamos conversar. Osvaldo entrou na sala com aquele jeito desconfiado de sempre, olhando para os lados, como se esperasse uma emboscada. Estava mais magro que da última vez que o vi, os cabelos completamente brancos, agora, mas ainda mantinha aquela postura de homem que acha que manda em tudo. Senta ali, indiquei a poltrona que sempre foi do Antônio. Ele hesitou por um momento, como se sentar naquela cadeira fosse uma profanação, mas acabou se acomodando. Márcia e Roberto apareceram na porta da sala, mas eu fiz um gesto para que fossem. Isso aqui é conversa entre cunhados, disse. E eles sumiram. Embora eu soubesse que estavam na cozinha. Ouvindo cada palavra, senti no sofá, de frente para Osvaldo, e ficamos nos encarando por alguns segundos. Ele estava nervoso. Eu podia ver pela forma como tamborilava os dedos no braço da poltrona. Então, Conceição, o que é que você quer conversar, que é tão importante assim? Primeiro, quero entender por que você decidiu vender a casa, sem nem ao menos me avisar. Porque a casa é minha, Conceição. Sempre foi. Estava registrada no nome do meu pai. Passou para mim quando ele morreu. Antônio sabia disso. Sabia. E nunca fez nada para regularizar. Nunca fez, porque nunca precisou. Vocês moraram aqui em paz todos esses anos. Ninguém nunca incomodou vocês. Até agora. Osvaldo suspirou. Passou a mão pelo rosto cansado. Cansei. Minha situação tá complicada. A Patrícia tá com problemas sérios. O marido dela perdeu o emprego. Eles têm aqueles 2 meninos pequenos. E você acha que eu não tenho problemas? Que aos 68 anos, é fácil sair de casa e começar tudo de novo. Você não tem 68 anos, Conceição. Você tem 66. Sorri de um jeito que não tinha nada de alegre. Interessante você dizer isso, Osvaldo. Porque ontem eu descobri que, na verdade, tenho 68 anos. Descobri que meu próprio marido me fez mentir sobre minha idade durante décadas. Osvaldo empalideceu. Sim, você sabia que o Antônio alterou meus documentos quando a gente se casou? Sabia que ele me fez fingir que era 2 anos mais nova? O silêncio dele foi mais revelador que qualquer confissão. É claro que ele sabia. Provavelmente tinha até ajudado o irmão a fazer aquela tramóia. Conceição, isso foi há muito tempo, mas as consequências são de agora, assim como a venda desta casa. Levantei do sofá e fui até a estante onde guardava algumas fotografias antigas. Peguei uma caixa que ficava no fundo, uma caixa que Antônio nem sabia que eu tinha. Sabia o que tem aqui dentro, Osvaldo? Ele me olhou com uma expressão que misturava curiosidade e medo. Fotografias, continuei, voltando para o sofá. Fotografias de uma época que você gostaria de esquecer. Abri a caixa e retirei algumas fotos. A primeira era de uma festa de Natal, há uns 20 anos. Nela, Osvaldo aparecia abraçado com uma mulher que não era a esposa dele na época. Lembra da Rosângela? Perguntei, mostrando a foto. Osvaldo ficou lívido. Conceição não. Ela era secretária da prefeitura, casada, 2 filhos. Vocês tiveram um caso durante 3 anos, eu sei porque ela veio aqui em casa, chorando. Quando você terminou com ela, isso não tem nada a ver com... Tem tudo a ver, Osvaldo, porque você não terminou com ela por vontade própria. Você terminou porque ela engravidou. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Osvaldo abaixou a cabeça e eu soube que ele estava lembrando de cada detalhe daquela época. Ela perdeu o bebê, continuei, mas não por causas naturais. Ela me procurou, desesperada, porque não tinha para onde ir. O marido dela estava desconfiado, você tinha sumido, e ela precisava de ajuda. Conceição, por favor. Eu ajudei ela, Osvaldo. Dei dinheiro para ela resolver a situação. Dinheiro que não era meu.
que tive que pegar emprestado sem o Antônio saber. E você sabe por que fiz isso? Ele levantou a cabeça, me olhando com uma expressão de quem sabe que não vai gostar da resposta. Porque ela me disse que você prometeu que se responsabilizaria pelo bebê, mas que, quando soube da gravidez, você disse que ela se resolvesse sozinha. Eu era casado, Conceição. Tinha uma família, assim como ela, mas na hora de fazer o que fez, você não pensou nisso, pensou? Peguei outra foto da caixa. Esta era mais recente, de uns 10 anos atrás. Osvaldo num bar, novamente com uma mulher que não era a esposa. E a Carmen também era casada, também tinha filhos. Também você abandonou quando a coisa ficou complicada. Como você sabe dessas coisas? Porque as mulheres que vocês machucam sempre acabam procurando outras mulheres para desabafar. E por algum motivo, elas sempre me procuravam. Osvaldo se levantou da poltrona, começou a andar pela sala. O que você quer, Conceição? Que eu não venda a casa. Quero que você entenda que durante todos esses anos, eu guardei seus segredos. Nunca contei nada pro Antônio, nunca contei pra ninguém da família, mas agora você quer me jogar na rua e eu não vou aceitar isso calada? Você tá me chantageando? Não, estou te lembrando de quem você é e do que você deve. Ela parou de andar, me encarou com raiva. Deve? Eu não devo nada pra você. Deve sim. Deve pelos anos que eu ajudei você a esconder suas traições. Deve pelo dinheiro que gastei salvando sua reputação. Deve pelo respeito que sempre tive por você. Mesmo sabendo que tipo de homem você é, voltei à caixa e retirei um envelope. E principalmente, deve por causa disso aqui. Osvaldo olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. O que é isso? Uma carta que a Rosângela me escreveu antes de morrer. Ela morreu há 5 anos, Osvaldo. Câncer, mas antes de morrer, ela me procurou uma última vez. Abri o envelope e retirei as folhas escritas à mão. Quer que eu leia? Não precisa. Precisa sim, porque você precisa lembrar de algumas coisas. Comecei a ler. Dona Conceição, a senhora foi a única pessoa que me ajudou quando mais precisei. Sei que vou morrer. Os médicos já disseram que não tem mais jeito. Mas antes do parte, preciso que a senhora saiba a verdade sobre o que aconteceu entre mim e o Osvaldo. Osvaldo se deixou cair na poltrona novamente. Ele não me abandonou só porque eu engravidei. Ele me abandonou porque descobriu que eu estava juntando provas das coisas que ele fazia na prefeitura. Provas de que ele superfaturava as obras, de que recebia propina dos fornecedores. Parei de ler e olhei para Osvaldo. Ele estava com um rosto nas mãos. Quer que eu continue? Conceição, isso foi há muito tempo. Eu não trabalho mais na prefeitura há anos, mas as provas continuam existindo. Rosângela me deixou tudo guardado. Mostrei outro envelope, este mais grosso. Cópias de documentos, registros de pagamentos, fotografias, tudo muito bem organizado. O que você quer? Quero que você pare de fingir que pode me despejar desta casa como se eu fosse um animal. Quero que você lembre que eu não sou apenas a viúva do seu irmão. Eu sou uma mulher que conhece seus segredos e que durante décadas escolheu protegê-lo em vez de expô-lo. Osvaldo ficou em silêncio por um longo tempo. Quando eu falou, sua voz estava diferente, mais baixa, mais respeitosa. Conceição, eu preciso do dinheiro da casa. Não é só capricho meu. A Patrícia realmente está em dificuldades. Então vamos encontrar uma solução que funcione para todo mundo. Que solução? Você transfere a casa para o meu nome. Eu pago para você, mensalmente, um valor que seja justo para os dois. Assim você tem uma renda fixa para ajudar a Patrícia. E eu mantenho minha casa. Mas eu preciso de dinheiro agora, não aos poucos. Osvaldo, você tem 2 opções. Ou aceita minha proposta, ou amanhã mesmo eu vou na Patrícia e entrego para ela tudo que a Rosângela me deixou, incluindo as provas das suas atividades na prefeitura. Ele me olhou com uma mistura de raiva e admiração. Você mudou, Conceição? Não mudei, apenas parei de fingir que sou a mulher indefesa que todo mundo acha que eu sou. E se eu aceitar sua proposta, então tudo o que está nesta caixa fica entre nós, como sempre ficou. Eu continuo sendo a cunhada discreta, que nunca causou problemas para ninguém. Osvaldo suspirou profundamente. Quanto você consegue pagar por mês? R$300.
300, a casa vale pelo menos 40 mil. 40 mil que você não vai ver nunca. Porque quem vai querer comprar uma casa com inquilinos idosos que se recusam a sair? 300 por mês são quase 4 mil porno. Em 10 anos, você recebe mais que o valor da casa. Ele fez as contas mentalmente. E eu vi o momento exato em que percebeu que eu tinha razão. E se você morrer antes de pagar tudo? Então a casa fica para Márcia e ela continua pagando. Isso também vai estar no contrato. Osvaldo levantou da poltrona, foi até a janela e ficou olhando para o quintal, onde brincou com Antônio quando eram crianças. Você tem tudo planejado, não tem? Tive 40 anos para planejar, Osvaldo. 40 anos vendo como vocês, homens, tomam decisões sobre a vida das mulheres sem nem perguntar nossa opinião. Ele se virou para mim. Tá bem, aceito a sua proposta. Naquele momento, senti um alívio tão grande que quase desabei. Mas não era hora de mostrar fraqueza. Vamos resolver isso na semana que vem. Você providencia os papéis para transferência, eu arrumo o dinheiro para os custos do cartório. Tá bem. Quando Osvaldo saiu, Márcia e Roberto apareceram na sala como 2 cachorros que ficaram esperando o dono chegar. Mãe, o que aconteceu? O que a senhora disse para ele? Olhei para minha filha, que me olhava como se tivesse visto uma estranha. A verdade, filha. Apenas a verdade. Mas sabia que não era toda a verdade. Porque ainda havia segredos na minha caixa. Segredos que nem Osvaldo imaginava que eu conhecia. Segredos que envolviam não apenas ele, mas também outras pessoas da família. E um deles era sobre o próprio Antônio. Naquela noite, depois que Márcia e Roberto foram dormir, fiquei sozinha na sala, olhando para a caixa de fotografias que ainda estava sobre a mesa de centro. Havia conseguido resolver a questão da casa, mas uma inquietação tomava conta do meu peito. Os segredos que descobri sobre minha própria vida me fizeram questionar tudo o que achava que sabia sobre meu casamento. Peguei a caixa e voltei para o meu quarto. Sentei na cama e comecei a revirar as fotografias, uma por uma, procurando algo que nem eu mesma sabia o que era. Fotos de Natal, aniversários, churrascos na casa de parentes, Antônio sempre sorridente, sempre carinhoso comigo nas fotos. Mas foi quando cheguei no fundo da caixa que minha mão tocou em algo que me fez o coração disparar. Era um envelope lacrado, amarelado pelo tempo, com meu nome escrito na letra. Do Antônio, como nunca tinha visto aquilo antes. Abri o envelope com as mãos tremendo. Dentro havia uma carta e algumas fotografias que fizeram meu mundo desmoronar mais uma vez. Minha querida Conceição, começava a carta. Se você está lendo isso, significa que eu já parti e que você finalmente encontrou esta caixa que escondi por tantos anos. Sei que você sempre foi curiosa e que um dia acabaria mexendo nas minhas coisas. Parei de ler por um momento, tentando controlar a respiração. Antônio sabia que eu encontraria a carta. Ele planejou isso. Preciso te contar algumas verdades que nunca tive coragem de falar pessoalmente. Verdades que vão te machucar, mas que você tem o direito de saber. Minha vista estava ficando embaçada pelas lágrimas, mas forcei para continuar lendo. Primeiro, sobre sua idade. Eu sei que foi errado pedir para você alterar os documentos, mas naquela época, eu era jovem e orgulhoso demais para aceitar que minha esposa fosse mais velha que eu. Foi um erro que me perseguiu durante todo o nosso casamento. Pelo menos sobre isso ele sentia remorso. Mas a carta continuava. Segundo, sobre a casa. Eu nunca transferi a propriedade. Cara, meu nome porque não podia. A casa tem uma dívida antiga. Uma dívida que contraí e nunca contei pra você. Senti meu estômago revirar. Que dívida? Hackens anos. Quando você pensava que eu estava fazendo viagens a trabalho. Eu estava indo pra Goiânia jogar. Tinha me envolvido com um grupo de apostadores. E no começo até ganhava algum dinheiro. Mas depois comecei a perder. Apostas. Meu marido era viciado em apostas. E eu nunca soube. Perdi muito dinheiro, Conceição. Dinheiro que não tínhamos. Tive que pegar emprestado com agiotistas
para tentar recuperar as perdas. Só fui me afundando mais. As fotografias que estavam no envelope começaram a fazer sentido. Eram fotos do Antônio em cassinos clandestinos, em mesas de pôquer, sempre com a mesma expressão tensa no rosto. O homem que me emprestou o dinheiro se chama Geraldo Mendes. Ainda deve estar vivo, porque era mais novo que eu. A dívida original era de R$ 8.000, mas com os juros de tantos anos, deve estar em pelo menos 20 mil agora. R$ 20.000, praticamente metade do valor da casa. Geraldo tem um documento assinado por mim dando a casa como garantia. Por isso nunca pude transferir a propriedade. Se ele decidir cobrar a dívida, pode tomar a casa de vocês. Dixpec. Carta caí no colo, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Não bastava descobrir que a casa não era minha, que minha idade era mentira, que meu cunhado queria me despejar. Agora descobria que meu falecido marido tinha colocado nossa casa como garantia de uma dívida de jogo. Eu tentei, todos esses anos, juntar dinheiro para quitar a dívida, sem você saber. Por isso sempre fui tão econômico. Por isso nunca quisemos fazer aquela reforma na cozinha que você tanto queria. Cada centavo que sobrava, eu guardava para um dia resolver essa situação. Lembrei de todas as vezes que sugeri pequenas melhorias na casa, e Antônio dizia que não tínhamos dinheiro. Lembrei de como ele controlava cada gasto, cada compra. Pensei que era apenas prudência, mas era culpa. Quando descobri que estava doente do coração, soube que não teria tempo de quitar tudo. Por isso decidi deixar esta carta. Espero que você me perdoe, minha querida. Eu te amei durante todos esses anos. Mesmo carregando esse peso na consciência, terminei de ler a carta, chorando como não chorava há anos. Não eram apenas lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva, de decepção, de traição. Como homem que jurei amar e respeitar pôde me enganar sobre coisas tão fundamentais. Havia mais uma coisa no envelope. Um pedaço de papel com um endereço em Goiânia e a frase Geraldo Mendes, Rua das Mangueiras, 847 Tel. 3245892. Olhei para o relógio 2. Não conseguiria dormir mesmo, então fiquei ali, na cama, tentando processar tudo o que tinha descoberto nas últimas horas. Minha vida inteira havia sido construída sobre mentiras. Minha idade, minha casa, meu casamento menos nada era o que eu pensava que era. Na manhã seguinte, desci para a cozinha mais cedo que o normal. Márcia e Roberto ainda dormiam. Fiz meu café e sentei na mesa, olhando pela janela para o quintal que Antônio tinha ajudado a plantar. Até as plantas pareciam diferentes, agora, como se carregassem o peso dos segredos que ele guardou, quando Márcia desceu. 1 hora depois, me encontrou ainda na mesma posição. Mãe, a senhora acordou cedo hoje. Não conseguiu dormir? Não, filha. Descobri mais algumas coisas ontem à noite. Márcia sentou ao meu lado, já com aquela expressão preocupada que eu estava começando a conhecer bem. Que tipo de coisas? Mostrei a carta para ela. Seu pai me deixou isso, escondido na caixa de fotografias. Márcia leu a carta em silêncio, e vi seu rosto ir ficando pálido, conforme avançava na leitura. Mãe, isso é verdade? Aparentemente, tudo o que descobrimos sobre nosso pai nos últimos dias é verdade. As mentiras, os segredos, e agora isso. R$ 20.000. Mãe, a gente não tem esse dinheiro. Eu sei, filha. E se esse homem aparecer, cobrando, então a gente perde a casa mesmo. Não adianta ter convencido o Osvaldo, se existe um credor com direitos sobre a propriedade. Roberto apareceu na cozinha nesse momento, ainda de pijama, e quando viu nossas caras, soube que tinha mais problema. O que foi agora? Márcia entregou a carta para ele. Roberto leu rapidamente, passou a mão pelos cabelos e se sentou pesadamente numa cadeira. Dona Conceição, isso muda tudo. Se esse cara tem um documento garantindo a dívida com a casa, ele pode executar a qualquer momento. Pode executar o quê? Perguntei, não entendendo os termos jurídicos. Pode pedir para a justiça tomar a casa para quitar a dívida. Fiquei em silêncio, digerindo a informação. Então, mesmo que Osvaldo transferisse a casa para mim, eu poderia perder de qualquer forma. Tem mais uma coisa, disse, mostrando o papel com o endereço. Seu pai deixou o contato desse homem. A senhora vai procurar ele?
Márcia perguntou, assustada. Vou sim. Hoje mesmo, mãe. Isso pode ser perigoso. Esse tipo de gente. Márcia, que tipo de gente? Seu pai não estava envolvido com bandido. Estava envolvido com apostas. É diferente. Mesmo assim, mãe, deixa o Roberto ir com a senhora. Olhei para meu genro, que parecia tão assustado quanto minha filha. Roberto, você quer ir comigo? Claro. Sogra, a gente vai junto. Então vamos nos arrumar. Quero resolver isso hoje. 2 horas depois estávamos no carro, indo para Goiânia. Durante o trajeto, tentei imaginar como seria encontrar esse Geraldo Mendes. Será que ele sabia que Antônio havia morrido? Será que ainda se lembrava da dívida depois de tantos anos? O endereço nos levou a um bairro de classe média, uma rua tranquila, com casas bem cuidadas. A casa 847 era uma das mais bonitas da rua, com um jardim florido na frente e um portão de ferro bem pintado. Batemos na porta, e quem a atendeu foi uma senhora de uns 50 anos, simpática, com um avental florido. Boa tarde. Estamos procurando o senhor Geraldo Mendes. É meu marido. Ele está no quintal. Querem falar com ele? Sim, por favor. Sou Conceição, viúva do Antônio Silva. Ele nos conhecia. A expressão da mulher mudou imediatamente. Vocês são da família do seu Antônio. Entrem, entrem. Geraldo vai ficar feliz em vê-los. Ela nos levou para o quintal dos fundos, onde um homem de uns 70 anos regava canteiros de verduras. Geraldo, olha quem veio nos visitar. A família do seu Antônio. O homem se virou, nos olhou por alguns segundos, e então um sorriso imenso tomou conta de seu rosto. Dona Conceição, como a senhora está? Senti muito quando soube que o Antônio tinha partido. Fiquei confusa. Aquele não parecia ser o agiota cruel que eu imaginava. Parecia ser um senhor normal, simpático, até. Senta aqui na sombra, ele disse, indicando uma mesa com cadeiras debaixo de uma parreira. Vera, traz um café para os nossos convidados. Quando nos acomodamos, Geraldo me olhou com uma expressão carinhosa. A senhora veio por causa da dívida do Antônio? Não foi. Vim sim. Encontrei uma carta que ele me deixou, contando sobre o dinheiro que devia para o senhor. Geraldo assentiu, como se esperasse essa visita há muito tempo. Dona Conceição, eu preciso contar uma coisa para a senhora. Uma coisa que talvez mude tudo o que a senhora pensa sobre essa dívida. Olhei para Geraldo com o coração apertado, preparada para ouvir mais uma verdade dolorosa sobre meu casamento. Vera trouxe o café e se retirou discretamente, deixando-nos sozinhos na sombra da parreira. Dona Conceição, Geraldo começou, mexendo na xícara, sem beber. O Antônio era um homem bom, muito bom, e eu sei que a senhora deve estar pensando que eu sou um agiota cruel que explorou ele, não é? Roberto perguntou diretamente. Geraldo sorriu tristemente. Não, meu filho. Eu nunca fui agiota. Sou aposentado da Eletrobras. Sempre fui funcionário público honesto. Senti uma confusão tomando conta da minha cabeça. Então, como o senhor conheceu meu marido? Conheci o Antônio num grupo de ajuda para viciados em jogo. Sim, Dona Conceição, eu também tive esse problema. Perdi quase tudo que tinha apostando, até que minha família me forçou a procurar ajuda. A revelação me deixou sem palavras. Antônio frequentava um grupo de ajuda. Seu marido chegou no grupo há uns 15 anos, completamente desesperado. Tinha perdido muito dinheiro, estava com dívidas com pessoas perigosas e não sabia como sair daquela situação sem destruir a família. Que pessoas perigosas? Márcia perguntou. Agiotistas de verdade, minha filha. Gente que não perdoa e não negocia. O Antônio devia 12 mil reais para eles. E os juros estavam crescendo todo dia. Geraldo levantou da mesa, foi até uma pequena estante no canto do quintal e voltou com uma pasta. O que seu marido me contou, naquela época, me tocou muito o coração. Ele disse que preferia morrer a ver a senhora descobrir o que ele tinha feito. Disse que a senhora era a mulher mais honesta e trabalhadora que ele conhecia e que não merecia pagar pelos erros dele. Senti as lágrimas começarem a escorrer pelo meu rosto. Foi então que eu ofereci ajuda. Emprestei os 12 mil reais para ele quitar a dívida com os agiotistas e a casa como garantia.
Perguntei. Isso, Geraldo abriu a pasta e retirou alguns papéis. Eu exigia garantia sim, mas não porque duvidava do Antônio. Era para proteger ele mesmo. Como assim, Dona Conceição? Quando uma pessoa tem vício em jogo, ela pode recair a qualquer momento. Se eu tivesse emprestado o dinheiro sem garantia e ele voltasse a jogar, eu não teria como impedir que ele perdesse tudo de novo. Geraldo me mostrou um dos papéis. Era um contrato, mas muito diferente do que eu imaginava. Olha aqui, está escrito que se o Antônio voltasse a jogar, eu poderia executar a garantia imediatamente. Mas se ele se mantivesse limpo e fosse pagando aos poucos, mesmo que não conseguisse quitar tudo, a casa continuaria sendo da família. Roberto pegou o contrato para ler melhor, mas aqui diz que a dívida original era de 12 mil, não 20. Exato, e olhem aqui embaixo. Geraldo virou a página e nos mostrou uma tabela com pagamentos mensais. Havia dezenas de anotações, todas com a letra cuidadosa, do Antônio. Seu marido pagou direitinho, durante 15 anos, R$ 100 por mês, sem falhar uma única vez, até o mês que ele morreu. Comecei a contar os valores anotados. Mas isso dá mais de 18 mil reais. 18.200. Parasir. Ele já tinha quitado a dívida original e ainda pagou juros. Senti o mundo girar ao meu redor. Então a dívida estava paga? Mais que paga, Dona Conceição. Na verdade, eu é que ficava devendo para ele. Geraldo foi até o fundo do quintal e voltou carregando uma caixa de sapatos. Olhem o que tem aqui dentro. Abriu a caixa e mostrou maços de dinheiro organizados com elástico. Todo mês, quando o Antônio vinha aqui pagar os R$ 100, eu pegava 50 e guardava os outros 50 nesta caixa. Disse para ele que era uma poupança obrigatória, para garantir que ele nunca mais passasse necessidade. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Quanto tem aí? 7.300 reais. Dinheiro que é seu por direito. Márcia começou a chorar. Roberto ficou boquiaberto. E eu senti uma mistura de alívio, gratidão e uma saudade imensa do Antônio. Mas por que ele escreveu na carta que a dívida era de 20 mil? Geraldo suspirou. Porque ele tinha vergonha, Dona Conceição. Vergonha de ter se metido naquela situação. Vergonha de ter mentido para a senhora durante tantos anos. Mesmo depois de quitar tudo, mesmo frequentando o grupo de ajuda religiosamente, ele carregava uma culpa enorme. Ele continuava frequentando o grupo até o final, minha senhora. Nunca mais tocou numa carta, nunca mais apostou um centavo. Virou até conselheiro dos mais novos. Ajudou muita gente a sair do vício. Peguei o dinheiro da caixa com as mãos tremendo. 7.300 reais, mais do que suficiente para pagar os custos da transferência da casa e ainda sobrar para algumas reformas. Seu Geraldo, consegui falar entre as lágrimas. O Senhor salvou minha família. Não, Dona Conceição. Quem salvou a família foi Antônio. Ele lutou contra o vício, pagou suas dívidas e nunca desistiu de vocês. Eu apenas ajudei como um amigo. Geraldo pegou mais um papel da pasta. E tem mais uma coisa. Antônio me pediu para entregar isso para a senhora se um dia vocês se encontrassem. Era outro envelope, menor que o primeiro, com meu nome escrito na letra conhecida. Minha querida Conceição, li em voz alta. Se o Geraldo está te mostrando esta carta, é porque você descobriu sobre meus erros. Quero que saiba que esses 15 anos, lutando contra o vício, me ensinaram o valor real do que eu tinha em casa. Você e a Márcia eram meu tesouro verdadeiro, e eu quase perdi vocês por causa da minha estupidez. Cada real que paguei ao Geraldo foi pago com amor, pensando no nosso futuro juntos. Peço perdão por ter mentido, mas nunca duvidei do meu amor por você. O dinheiro que está guardado é para você fazer aquela reforma na cozinha que sempre quis. Com todo o meu amor, Antônio. Coraque, como não chorava há anos. Mas eram lágrimas diferentes das que derramei nos últimos dias. Eram lágrimas de amor, de perdão, de saudade boa. Seu Geraldo disse, secando os olhos, como posso agradecer o que o senhor fez pela gente? Já agradeceu, Dona Conceição, vindo aqui, permitindo que eu contasse a verdade. Seu Antônio era como um irmão para mim. Cuidar da senhora
é cuidar da memória dele. Na volta para casa, Roberto dirigia em silêncio, enquanto eu e Márcia conversávamos sobre tudo o que tinha acontecido. Mãe, ainda não acredito que o papai conseguiu vencer o vício sozinho. Não foi sozinho, filha. Teve ajuda do seu Geraldo, do grupo, e principalmente da força que encontrou em vocês duas. A senhora perdoa ele por todas as mentiras? Olhei pela janela vendo a paisagem do cerrado passar. Sabe, Márcia, durante esses dias eu fiquei com muita raiva. Raiva das mentiras, dos segredos, de ter vivido uma vida que não era o que eu pensava. E agora entendo que seu pai mentiu não por maldade, mas por amor. Mentiu para me proteger, para proteger nossa família. E no final, ele fez tudo certo. Chegamos em casa no final da tarde. A casa que agora eu sabia que seria realmente minha, paga com o sacrifício e o amor do meu marido. Naquela noite, liguei para Osvaldo e contei tudo o que tinha descoberto. Ele ficou surpreso, mas respeitou nossa combinação. Na semana seguinte, assinamos os papéis no cartório e a casa foi oficialmente transferida para meu nome. Com o dinheiro que Antônio tinha guardado, consegui reformar a cozinha, coloquei azulejos novos, troquei o fogão velho, pintei as paredes de amarelo claro, menos a cor que sempre quis, mas nunca tive coragem de escolher. 3 meses depois, fiz uma festa de inauguração da cozinha nova, convidei Dona Vera e seu Geraldo, que se tornaram grandes amigos nossos. Convidei os vizinhos, alguns parentes distantes, e até o Osvaldo apareceu, trazendo a Patrícia e os netos. Enquanto todos conversavam e riam, na minha cozinha reformada, fiquei alguns minutos sozinha, na sala, olhando para a fotografia do Antônio na estante. Obrigada, sussurrei para a foto. Obrigada por ter lutado por nós. Obrigada por ter sido mais forte que seus demônios. E obrigada por ter deixado tudo arrumado, mesmo quando achava que tinha estragado tudo. Senti uma paz que não sentia há muito tempo. Aos 68 anos menos minha idade verdadeira, menos tinha descoberto que sou mais forte do que imaginava. Tinha enfrentado mentiras, chantageado um cunhado, negociado com um estranho, e no final, tinha conseguido manter minha família unida e minha casa segura. Márcia apareceu na sala, me abraçou por trás e disse: Mãe, a senhora é a mulher mais corajosa que... E eu não sou corajosa, filha. Apenas aprendi que às vezes a gente precisa lutar pelo que é nosso. E que o amor verdadeiro não está nas mentiras que contamos, mas nas verdades que temos coragem de enfrentar. Voltamos para a cozinha, onde o café estava quentinho e a conversa estava animada. Olhei ao redor, vendo minha casa cheia de pessoas queridas, e soube que finalmente estava em paz com minha história. Uma história que tinha mentiras, sim, mas que também tinha muito amor. E no final, foi o amor que venceu,